Vamos lá, notícias para esta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. No 11 de setembro sempre uma data que quando a gente fala, a gente percebe o dia que a gente tá, né? Enfim, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, tricolor de coração e simbora pra gente poder falar sobre as notícias do Fluminense. Tem um fecho de luz aqui que a porta abriu aqui, um negocinho, vem certinho no meu olho. Mas não se importem com isso, eu vou me importar, vocês não. Vamos embora, tá? Tem notícia... tem muitas notícias que a gente não abordou nesse final de semana, tá? Então vamos pra todas elas. Pra começar, a gente já começa falando sobre Fluminense e Vasco neste sábado, né? Na verdade, Vasco e Fluminense. O Vasco vai ter uma vantagem em relação ao Fluminense, óbvio, já é mandante, vai ter mais torcida, mas... por um acordo ali, aparentemente, com o Botafogo, o Vasco vai poder usar o estádio Newton Santos na próxima quarta-feira para fazer um treinamento. E isso, obviamente, ajudará o Vasco no sentido de adaptação ao gramado sintético. Não é uma coisa determinante, mas óbvio que, no geral, eu lembro sempre da piada que era aquela bem assim, antigamente tinha o tal do reconhecimento do gramado, né? Que era o dia anterior ao jogo, os jogadores meio que não treinavam e iam lá pro estádio onde ia ser o jogo pra poder fazer um treino mais leve ali já no estádio e tal, reconhecer, enfim, ali, saber as coisas. Hoje em dia os clubes preferem não fazer isso porque esse treino acaba virando um treino aberto, né? O adversário com certeza consegue ver os treinamentos, eles preferem treinar no CT do adversário e tal. E aí eu lembro sempre da piada que era, vai fazer o reconhecimento do gramado, aí o cara entra lá no gramado... É grama mesmo. No caso do Newton Santos hoje, do Engenhão, o cara vai entrar no gramado e fazer... Ih, rapaz, ó, é plástico, hein? Não é gramado, não. Então isso pode ser que faça alguma diferença. O Juninho, esse aqui é um tweet do Juninho, né, lá do canal Machão da Gama, e ele diz que essa informação foi confirmada pelo Vasco na programação do departamento de futebol do Vasco. A programação do Fluminense, eu fui dar uma checada pra ver se tinha, de repente, né, no acordo, obviamente que não tinha, Fluminense e Botafogo não estão muito pra fazer esse acordo. A programação do Fluminense envolve uma folga nessa segunda-feira, então foram 3 dias de folga seguidos, pra na terça voltar com treinos às 3h30, na quarta treino às 3h30, estudo da tarde, na quinta treino pela manhã, imagino que já com Fernando Diniz na quinta-feira, às 9h30 da manhã, na sexta, 9h30 da manhã também o treino, e aí no sábado o jogo, com folga também no domingo seguinte. Todos esses treinos estão confirmados para o CT Carlos Castilho. Outra notícia que a gente aborda aqui também nesse vídeo é sobre o gramado do Maracanã. Falando em gramado, a Conmebol multou o Fluminense pelo estado do gramado do Maracanã no jogo contra o Olímpia. A multa é de exatamente 15 mil dólares, cerca de 70 mil reais. Essa foi a multa dada pela Conmebol pelo estado do gramado em Fluminense e Olímpia, segundo o GE. Globo. Vale destacar que essa multa foi aplicada, o gramado já era um problema, segundo o manual de clubes lá, que os clubes recebem, né? A superfície natural do campo de jogo deve ser de excelente qualidade. E, obviamente, o gramado do Maracanã já não vem em excelente qualidade há um bom tempo. Então, assim, a multa, ela não aconteceu por causa do jogo contra o Vasco. O gramado ficou pior por causa do jogo contra o Vasco. Isso é do jogo do Vasco, perdão, no sábado. É óbvio que estrugar, mas é só mais um jogo. Mas é um jogo que acabou de acontecendo na chuva, 12 horas depois de outro jogo que aconteceu na chuva. É óbvio que piorou muito mais do que um simples jogo entre um e outro ali. Isso é óbvio. Mas a multa já acontece, a gente também não precisa ser mentiroso aqui, né? A multa já aconteceria, enfim, mesmo sem isso, porque o Flamengo já tinha sido advertido no jogo de ida contra o Olímpia. A gente foi advertido também no jogo contra o Argentino Júnior, então não tem como a gente omitir as coisas, né? O gramado do Maracanã tá fechado, né? O gramado tá paralisado, só volta no dia 17 de setembro, famoso domingo que vem, que é justamente a final da Copa do Brasil. Aí, a partir dali, o gramado vai direto até o início do mês de outubro. A gente não tem ainda a definição da data exata, mas é ali no mês de outubro, quando a Conmebol vai pegar o Maracanã
para poder preparar para a final. Ou seja, em resumo, o Fluminense joga contra o Cruzeiro no Maracanã, contra o Inter no Maracanã. Esses dois são garantidos. Talvez jogue contra o Botafogo também. Depois, só a final da Libertadores. Tomara que a gente queira. Tomara que a gente queira, não. Tomara que a gente esteja lá. Outra notícia, cara, é sobre Calegari. Isso porque o site americano LA Times... O Calegari tá jogando no LA Galaxy, né? Então, né? Los Angeles. Numa matéria do Kevin Baxter, publicada neste domingo, fala sobre lesões no LA Galaxy. E cita também Lucas Calegari. A matéria é essa aí, ó. Galaxy superando temporada... Eu já botei aqui pra traduzir, obviamente, né? De lesões e adversidades para permanecer na disputa pelos playoffs. E aí ele cita o Calegari aqui, ó. Lesões dizimaram a equipe de Vanney, que perdeu 6 titulares por períodos significativos da temporada. Aí aqui a tradução vem como o zagueiro, mas é porque eles escrevem defender, né? Ou seja, o defensor, né? Mas óbvio que o Calegari não tá jogando de zagueiro lá. Até que se prova o contrário. O defensor Lucas Calegari, que tem 22 partidas como titular, e ocupa o segundo lugar no time. É segundo lugar mesmo, queria dizer? Deve ser o segundo que mais jogou, né? É, o segundo mais jogou. Foi o último a cair após sofrer uma lesão no joelho no início desse mês. Joelho. Ele pode ser o 4º jogador a terminar a temporada mais cedo devido a uma lesão. Enfim, e aí essa é a citação só de que Calegari sofreu uma lesão no joelho e pode ser que não jogue mais nessa temporada. É difícil achar informação dos americanos, assim, né, sobre futebol, né? Porque os caras realmente ligam muito pouco, né? Mas, enfim. Problema, né? Porque se o Calegari tiver uma lesão mais séria... Ia ser bonito o uniforme do LA Galaxy, hein? É muito bonito. Mas se o Calegari tiver uma lesão um pouco mais séria... Complicado, né? Porque aí nem os caras compram, ele volta também, não volta pra jogar, enfim. E aí? Quer o retorno do Calegari? Vamos falar um pouquinho agora, para fechar esse vídeo aqui, sobre o sócio. Isso porque tem 2 jeitos de dar essa manchete. Essa notícia aconteceu nesse final de semana. Vocês sabem, né? Era aniversário de Bia, eu tava viajando. Murilo ainda passou mal essa noite, enfim. Então não tive tempo direito para poder gravar. Mas qual que é a parada? Tem 2 formas de dar a manchete dessa notícia. Uma dessas formas é mais positiva pro Fluminense. Não é nem positiva pro Fluminense, né? Porque pro Fluminense, o Fluminense é o time, é a equipe, é o clube, não interfere nisso. Mas uma mais positiva pra gestão, uma mais negativa pra gestão, tá? E aí, eu sempre jogo claro aqui com vocês, né? Não fico de meias palavras. Tem 2 formas de dar essa manchete. A forma positiva é a seguinte, você que não tá sabendo de nada e tal, Fluminense vai abrir 3.000 novas vagas para o plano Arquiba 100. Vocês vão lembrar que o Fluminense cortou as novas adesões do plano Arquiba 100, ou seja, passou a restringir. O Arquiba 100 é aquele plano que você paga ali, não vou falar o valor exatamente aqui agora, mas é R$120 mais ou menos. Você pagava isso e tinha direito a comprar o seu ingresso de graça. Você não tinha direito a um ingresso, você tinha direito a um desconto de 100% no seu ingresso. Isso faz uma diferença, porque se você tiver direito a um ingresso, o Fluminense precisa garantir que vai ter um espaço para você comprar. São coisas diferentes. Então assim, o Fluminense travou, falou, daqui pra frente não tem mais entrada nesse plano, porque tem muita gente, a gente tá readequando e tal. Tinha muita notícia não de cambista, o cara que fica lá, ingresso sobrando compra, né? Mas de torcedor que tava fazendo cambismo, de que, vou dar um exemplo, eu entro como imprensa, aí eu ia lá, eu poderia, não fazer isso, obviamente, mas eu poderia ir lá, marcar o ingresso, no jogo Fluminense e e Argentino Júnior. Eu ia lá, marcava meu ingresso, botava pra retirar, ia ali na loja do Fluminense, pertinho, trocava meu ingresso e vendia esse ingresso por R$100. O ingresso custava 80, eu vendia por 100, mas eu já paguei meu sócio, eu não ia poder ir nesse jogo, entendeu? Tinha muito torcedor fazendo, muito tricolor. E não adianta falar que não tinha, porque tinha muito, muito. Os planos família, então tinha muita disso acontecendo. O Fluminense foi e cortou. Falou, ó, a gente vai readequar aqui, então ninguém mais vai virar Arquiba 100. Readequaram e voltaram agora com essas 3.000 novas vagas, que inclusive
As vagas começaram a ser abertas hoje, nessa segunda-feira, para novas pessoas entrarem lá. Esse é o contexto positivo. O Fluminense está abrindo novas 3 mil vagas. Qual que é o contexto negativo que eu falei? Lembra que eu falei que tinha 2 formas de noticiar? A outra forma de noticiar que é negativa é: Fluminense aumenta o plano de sócio de novo, pela segunda vez em 2, 3 meses. Isso porque esses 3 mil novos que assinarem o plano Arquiba100, eles vão ter um regime diferente dos que estavam antes. Explico. Em junho, o Fluminense atualizou os preços, atualizou ali as regras e tal, enfim, dos planos de sócio. Aumentou todos os planos de sócio, de fato era muito barato, continua ainda barato. Só que agora, só o Arquiba100 vai ter um aumento maior. Quem assinar o Arquiba100 agora, esses 3 mil vagas, terá o preço de R$160. O plano custava cerca de 90 e até maio aumentou para 120 e agora foi para R$160 mensais. Já outra mudança também negativa para quem está assinando a partir de agora é de que você só poderá fazer check-in para um ingresso. Explico. Antes, eu tinha lá o meu ingresso de 100% de desconto que eu ia lá e marcava. Só que eu tinha direito a comprar 2 ingressos. Eu comprava o meu e podia, de graça ali, e comprava um outro pagando o valor de inteira. Muita gente em jogos grandes fazia isso também para ganhar dinheiro. Ia lá e marcava o seu plano, marcava o seu, e depois ia lá e comprava o outro com valor de inteira para poder vender esse valor de inteira pelo dobro do preço que todo mundo queria. Eles cortaram isso também. Isso não estava no regulamento do sócio, estava numa propaganda que tinha no site. Eles removeram essa propaganda. Então, quem já era como a gente, que já era sócio, tem esse direito até renovar o nosso plano. Mas quem não é sócio e tá entrando agora, já entra só podendo fazer um check-in. Então, assim, isso agora tá limitado a um check-in só, apenas um check-in por pessoa. Quem já era sócio, pelo visto, vai começar a valer isso também, porque eles já tiraram a propaganda do site e não tá no regulamento. Isso pode abrir brecha para ter a confusão jurídica, acho que o Fluminense deve ter estudado isso, mas enfim, não vou entrar nessa seara aqui. Fato é que os ingressos adicionais só para os planos família. Isso é normal, tá? Agora vamos para a minha avaliação aqui. Já passei a notícia das 2 formas, você já viu os lados bons, os lados ruins e tal. O plano de sócio do Fluminense continua agora chegou a um valor normal. R$160 para ter ingresso de graça é um valor normal. Por que é um valor normal? Porque considerando que os jogos normais ali custam R$70, R$80 no setor sul, mas enfim, você e o Fluminense joga 3, 4 vezes em casa, sendo sócio, você vai pagar 160, já não tá num valor que eu posso dizer que é barato pra ir. Beleza. Só que você vai conseguir em vários jogos do ano e tal, só que você vai ficar de fora dos jogos grandes, que só os sócios vão no jogo grande. Ponto. Essa é a parte ruim. Então, é um valor normal. Não tá caro, tá num valor normal de 160. Qual que é o problema? Acabou de aumentar. Aumentou em junho, em maio, junho, e tá aumentando agora em setembro de novo. Isso fica claro que eles erraram no aumento do mês passado, de 2 meses atrás. Aumentaram o plano e não resolveu as questões que deveriam resolver. Novamente, eu gosto da galera, acho que a galera do sócio do Fluminense acerta muito mais do que erra, inclusive. Mas nessa errou. Assim, eu confio bastante nas coisas que eles fazem lá, mas nessa, pra mim, eles erraram. Tanto que estão aumentando. Aumentar o valor 2 meses depois de ter aumentado o valor mostra que erraram na precificação lá atrás. Já era pra ter cortado esse check-in. Gabriel, mas eu costumo ir com meu filho. E aí eu sou sócio e sempre compro o meu e dele. E, se a gente fizer 2 planos separados, é uma merda. Porque, 2 planos separados, eu posso tentar lá comprar pra um setor, na hora que eu for comprar pra ele, não achar o mesmo setor. Exatamente, é assim que funciona. Como eu falei, o plano do Fluminense não é mais barato e perfeito, ele é normal agora. Por quê? É assim que funciona. Em quase todos os clubes do Brasil, os clubes grandes, etc., você paga pra ter um convidado. E o plano do Fluminense tá lá, o Arquiba Família. O Arquiba100 Família é exatamente pra você, que vai com a sua família, ter ali um ingresso extra com 50% de desconto. Exatamente pra isso.
Porque o plano normal sozinho, não é normal você ter o convidado de graça no plano. Nenhum clube meio que coloca isso, o Fluminense colocava. Então assim, o que aconteceu o plano do Fluminense deixou de ser muito atrativo. E por quê? Eu vou fechar o vídeo aqui agora, terminando essa análise. Antes, o time do Fluminense não era tão atrativo. Os jogos do Fluminense não eram tão atrativos. Então, eu precisava que o plano de sócio fosse muito atrativo. Por quê? Porque, meu amigo, pra você ver essa merda do Fluminense 2018 jogando, pra você ir lá pelo menos apoiar, eu vou te dar uma vantagem muito grande aqui no preço do sócio, no teu plano de sócio, que aí você consegue ir lá ver isso. O Fluminense foi evoluindo, veio pandemia, o time hoje do Fluminense é bom, o time hoje do Fluminense, a gente garante que o Fluminense tem pelo menos, é pouco ainda, tá? Mas tem 8, 9 jogos ali em que vai sobrar sócio. Todos os sócios vão comprar ingresso, ainda vai sobrar sócio sem comprar. E isso, 9, 10 jogos no ano é muita coisa. É pouco ainda, mas é muito comparado com o que era antes. Então, o plano de sócio não precisa ser muito atrativo, ele pode ser normal, porque o atrativo tá dentro de campo. Você pode não ser sócio e você vai conseguir ir em uns 20 jogos por ano pagando quase a mesma coisa de sendo sócio. Mas os 10 jogos que você não vai, né, dos 30 ali que jogaria no ano, são os 10 que você mais queria ir, pô. É a final do Carioca, são os jogos da Libertadores. Eram esses que você queria ir. Então, assim, hoje o atrativo tá dentro de campo. Então, o plano pode ser normal. Vamos lá. Você achou boa essa mudança, Gabriel? Eu achei boa. Eu achei que pode resolver o problema do cambismo exagerado na torcida. Provavelmente vai uma galera migrar pro Arquiba Família, que pode continuar gerando isso ainda, mas tende a ser um problema diminuir um pouco o problema. Eu tenho medo do elitismo da torcida do Fluminense, tá? De o plano de sócio ficar tão caro que ninguém consegue... as pessoas de baixa renda, né? Pra não parecer muito agressivo, falando pobres, né? Mas, enfim, as pessoas com uma renda mais baixa do Fluminense não consigam ao estádio e tal. Beleza. Só que a gente tem um plano pra quem ganha, acho que até R$ 1.500, leste raiz, com mais de 3 mil vagas que não foram ocupadas ainda e que tem prioridade 1 também. Ou seja, a gente tem um plano específico para pessoas de baixa renda que ainda não foi ocupado. Enquanto esse plano não for ocupado, não dá pra eu falar de elitismo na torcida do Fluminense. De que a gente tá restringindo só pra elite. Porque tá lá o plano. Ele precisa ser ocupado. Quando ele extrapolar em vagas, e são 3 mil vagas, se não me engano, 3.500 vagas, alguma coisa assim. Aí a gente começa a falar, tem que tomar cuidado com o preço do sócio, porque o outro não tem vaga. Enfim, vamos ver também como é que vai ser ocupado, quanto tempo vai demorar pra essas 3 mil vagas, porque tá vindo o jogo contra o Internacional por aí. Beleza? Tamo junto. 5 horas da tarde tem live no canal 20, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!